Olá, o meu nome é Zé e este é o Palavra de Honra, um podcast sobre palavras. Antes de começar o episódio, gostava de explicar um pouco a ideia do podcast. Há muitas palavras que utilizamos e não conhecemos a origem. Essa origem é às vezes engraçada, outras vezes surpreendente, ou apenas interessante. Muitas outras vezes ensina-nos algo sobre a nossa própria história. E isso é muito engraçado. Outra coisa que gostava de dizer sobre este programa é que ele nunca aconteceria se não fosse pela existência daquele que é o livro mais engraçado que eu tenho. Este livro é o Dicionário de Palavras de Supimpas, de José Alfredo Neto, um publicitário, a quem eu agradeço imenso e espero que esteja a ouvir do outro lado com alguma esperança, porque conversámos antes deste podcast. É um dicionário diferente, com definições hilariantes para palavras que têm um som engraçado, ou, por exemplo, ou palavras diferentes. Vou agora pegar no dicionário e ler-vos alguns exemplos. Por exemplo, temos a palavra egrégio, ou a palavra nefasto. Estas não são muito engraçadas. Temos sacripanta, ou então temos gabarolas. Vamos ler a definição de gabarolas. Pessoa que não se importa de passar a vida a autoelogiar-se porque tem a clarividência de entender que mais ninguém o faz. Ou seja, estão a ver aqueles tipos tipo, eu sou uma treta, mas como mais ninguém vai perceber que eu sou bom, portanto eu tenho de me autoelogiar. É um bocado por aí, é um gabarolas. E é uma definição engraçada e não é a definição certa. Vamos então pôr a referência ao dicionário de palavras supimpas nas nossas show notes, não se preocupem, e assim podem comprar o livro e ter umas risadas com a malta lá do trabalho ou da escola ou com quem quer que vocês se deem. Se não se derem com ninguém, pronto, olha, postem no Reddit ou uma coisa assim, qualquer coisa. Voltando à vaca fria, a palavra de honra de hoje é alarve, que é, posso assegurar-vos, o que eu fui ontem num restaurante chinês e há testemunhas, não, mesmo a sério. Tipo, aquelas vezes em que vocês, quando se mexem um bocadinho depois das refeições, estão tão instáveis como o reator 4 de Chernobyl antes de explodir. No nosso dicionário de palavras supimpas lê assim a definição. Retirando o guia de Algarve, obtém-se, como é evidente, um alarve. Mas sabida como é a dificuldade de encontrar esse ponto numa simples mulher, portanto o ponto G, imagine-se o que será nos 5.000 km² da região mais turística do país. É muito mais fácil ir a um restaurante qualquer à beira da estrada ou à cantina de uma escola e ver como as pessoas, muito em especial as do sexo masculino, se comportam. E é esta a definição, segundo o dicionário de palavras supimpas. Eu acho que é uma definição que é muito engraçada, até porque fala nesta tradição. Eu acho que também há alarves, há mulheres alarves, mas existe uma tradição de alarves do sexo masculino que eu acho que é uma daquelas tradições que têm de ser protegidas, como, sei lá, o lince ibérico. Acho sinceramente, aqueles alarves, aqueles senhores gordos que vão e se sentam no balcão de um bar e comem que nem alarves, não é? Não há, é isto. Bom, a definição é parva, mas até é acertada, porque a referência da palavra alarve corresponde aos algarvios. Bom, não aos algarvios de hoje, mas aos que habitavam o que hoje e antes se chamava Algarve. Ora, o que era o Algarve? A palavra Algarve é, como muitas palavras em português, começadas por al, de origem árabe, em que al é o artigo definido u. Mas o que é então o Garve? Então, o Garve era a parte ocidental do reino da Andaluzia. Existia o Algarve e o Al-Sharq, que era a parte oriental. Ora, o Algarve correspondia mais ou menos à região romana da Lusitânia e incluía, a dada altura, o que é hoje a cidade de Coimbra. What? Sim, portanto, Coimbra, os algarvios hoje em dia são só no Algarve que nós conhecemos, mas o Algarve incluía até as pessoas em Coimbra. Portanto, se quiserem chamar alarve a alguém, até Coimbra ainda dá. Então alarve é mesmo Algarve que perdeu o G, ou o G. E então percebemos que é mais uma daquelas palavras que tem como origem um estereótipo de que os árabes, os habitantes do reino muçulmano do Algarve, eram, segundo a definição atual de alarve, rústicos, selvagens, brutais, estúpidos, parvos e comiam imenso. Um estereótipo normalmente e um preconceito tem sempre tem
a sua utilidade por facilitar raciocínios rápidos, mas normalmente tem uma série de desvantagens e resulta numa série de discriminações muitas vezes, e deixa-se de fazer coisas com certas pessoas porque elas pertencem a um certo grupo. No entanto, eu não posso deixar de dizer que é super positivo que este estereótipo tenha dado nesta palavra excelente que é alarve. Eu adoro chamar alarve às pessoas. Alarve é tão fixe. Portanto, lembrem-se, na verdade, para chamar alarve a alguém, o correto é que sejam algarvios até Coimbra. E por favor, sejam alarves de vez em quando e aproveitem e hoje chamem alarve a alguém. Para terminar, vamos recorrer ao livro As Pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Diniz, para dar uma definição de uma palavra completamente random que vamos escolher ao acaso. Ora, na página 133, isto da edição Grandes Autores Portugueses, coleção 120 anos JN, temos aqui a palavra marmeleiro na frase: completa esta tarefa. E, depois de alguns bocejos expressivos de enfado, procedeu ao trabalho, não menos importante, de equilibrar na ponta do dedo mínimo uma vara de marmeleiro. Ora, marmeleiro, segundo a definição do dicionário Priberan Online, é uma árvore da família das rosáceas originária da Ásia, cujo fruto é o marmelo, ou 2, um varapau feito dessa mesma árvore, portanto, esta vara de marmeleiro, que era utilizada por ser flexível e resistente para agredir pessoas. Com esta nota alegre terminamos o Palavra de Honra. Até para a semana. Adeus. Se gostaram do programa, subscrevam. Basta pesquisar Palavra de Honra em qualquer plataforma de podcasts. Além disso, podem seguir a Broá no Facebook, no Instagram ou até no Twitter. E agradecemos imenso sugestões de novas palavras para descobrirmos o significado e a sua origem. Obrigado!